Incumbiu de falar sobre o atalaia de Deus que confronta este tempo. No livro do Êxodo, capítulo 17, e o versículo de número 8 em diante, eu gostaria de ler com os irmãos e nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, que diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Vamos dizer comigo todos juntos. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E o atalaia, ele é um vigilante. Ele é alguém que deve ser o primeiro a dar o anúncio, a dar o grito, a avisar o perigo quando esse perigo se aproxima. Ele também, não só o perigo, mas também ele ser o porta-voz de uma mensagem, ser o porta-voz de uma notícia. Então, o atalaia, sobre ele repousa uma responsabilidade muito grande. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, nós poderíamos encaixar distintos personagens da Bíblia dentro deste contexto do atalaia. Eu poderia dizer, por exemplo, meus irmãos, que Abraão, por exemplo, foi um atalaia de Deus. Nada acontecia nesse mundo sem que Deus conversasse primeiro com Abraão. E a Bíblia diz que Deus, ele dizia: não posso fazer nada sem antes conversar e passar na casa do meu amigo Abraão. E vou conversar com ele antes. E Abraão, nesse sentido, é um atalaia de Deus. Ele está como referencial, como alguém que está atento às circunstâncias. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que Gideão também foi uma atalaia do Senhor. Atalaia para livrar o povo de Israel no seu devido momento. Deus usou aquele homem como atalaia do Senhor. Poderíamos citar praticamente a galeria de heróis da fé que estão lá no capítulo 11 relacionados como atalaias de Deus em cada momento, em cada tempo específico para cumprimento de um determinado propósito de Deus. Mas nesta noite eu queria falar sobre o atalaia chamado Moisés e o confronto de Moisés com Amaleque, que representa e é uma figura para nós neste tempo do mundo, do diabo, de Satanás, das coisas deste tempo que vem afrontar a nossa fé. Amaleque é uma figura do nosso adversário espiritual. E Deus não nos chamou para fugir. Deus não nos chamou para nos esconder. Deus não nos chamou para estar longe da batalha e da peleja. Neste tempo, nós somos a igreja que foi convocada por Deus para enfrentar desafios e enfrentar este mundo com as armas espirituais, com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse texto do capítulo 17 do livro do Êxodo, que demarca aí o período final da caminhada do povo de Israel no deserto. Moisés estava se aproximando da terra prometida. Não muito depois daqui, Deus
Deus iria determinar que Moisés repassasse a sua autoridade para Josué, para que pudesse entrar à terra prometida, e que a tarefa de Moisés tinha e estava encerrando um pouco mais à frente. Mas neste período de quase encerramento da caminhada, de quase o final da caminhada, Moisés conduzia um povo numeroso, um povo grande, mas um povo simples, que estava às margens da entrada da terra prometida, dentro ainda do deserto de Sim, numa localidade chamada Refidim, que também era dentro do deserto, entre o Egito e a terra prometida de Canaã. E Moisés vinha caminhando com o povo em direção à terra prometida, até que, meus irmãos, de repente, diz aqui o texto bíblico, que foi de súbito atacado por um império governado por um rei chamado Amaleque. E, meus irmãos, é impressionante esse texto, e os irmãos vão concordar comigo. Quando nós lemos esse texto simplesmente passando por cima, não nos damos conta do que está acontecendo aqui nesse texto bíblico. Por quê? Porque, meus irmãos, quando olhamos para a nação de Israel, esse povo que Moisés está conduzindo ele quase na entrada da terra prometida, o que nós temos aí são errantes, caminhantes, peregrinos. Nós poderíamos usar uma palavra mais modernizada, mais contextualizada em nosso tempo. Eles seriam quase os refugiados daquele tempo, refugiados daquela época. Eram pessoas que não tinham nenhuma estrutura de liderança pronta até aquele momento. Não existia um exército formado naquele tempo. Não tinha sequer soldados treinados. Eles haviam passado 40 anos no deserto, caminhando. Nunca tiveram qualquer tipo de treinamento, de embate ou preparação. Não tinha escudo, não tinha cavalaria, não tinha carro de guerra, coisa alguma. Era um povo nômade, peregrino, que estava aventurando e estava impressionado com a chamada de Deus para uma terra prometida, e nada mais do que isso, confiados no Deus que os havia conduzido pelo deserto. E agora, meus irmãos, baseado nisto, a pergunta é: o que é que faz o império de Amaleque se levantar com os seus soldados, com o seu exército, para fazer guerra aos retirados, errantes e refugiados que estão peregrinando no deserto? A palavra de Deus nos diz, no livro do Deuteronômio, no capítulo 25 de Deuteronômio, versículo, meus irmãos, de número 17, Deus está falando a Moisés sobre esse momento que eu estou citando no texto bíblico. E Deus, ele diz no versículo 17, diga comigo: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como se saía ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Olha, irmãos, um exército como o de Amaleque, bem treinado, preparado, e que se aproveita de um monte de velhinho, de velhinhas, de jovens cansados, fadigados de um deserto, de anos caminhando sem nenhuma estrutura e dependente somente de milagres de Deus, porque eles só puderam atravessar aquele deserto porque Deus foi o Deus de milagre para eles. O que é que faz um Amaleque poderoso sair ao encontro de uma nação sem nenhuma estrutura, sem nenhum preparo? Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite, não existe guerra sem que haja algo por que guerrear. Sabe de uma coisa? Às vezes nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade diante de Deus, isso é muito bonito, na nossa condição de dependência, de reconhecer a nossa natureza, nós começamos orando, dizendo:
Senhor, tu sabes quem eu sou. Senhor, tu sabes que a minha força é pequena. Senhor, tu sabes que a minha capacidade é nula. Tu sabes que eu não sei cantar, que eu não sei pregar, que eu não sei orar. Tu sabes que eu sou o mais fraco dos teus servos. Aleluia. E a pergunta é: se um povo que é refugiado, um povo fugitivo, um povo que não tem exército, um povo que não tem carruagem, um povo que não tem arma bélica, um povo que não tem uma carruagem de ouro pendurada carregando, um povo que não tem riqueza guardada no banco, o que é que Amaleque está vindo contra nós? Meu querido irmão, se o diabo está vindo contra a sua vida, ele não está vindo porque você não tem nada, ele não está vindo porque você está dizendo que é o menor, ele vem porque você tem algo, você tem algo, você tem algo, você tem algo que ele deseja tomar da sua vida.